Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite, melhor semana, melhor quinta-feira. Recebo que hoje está sendo o seu melhor dia. Recebo que Deus mesmo, através de serviço angelical, tenha aí guardado seu dia e tudo te foi bem. E se por acaso aconteceu algumas coisas que não foram de acordo com seu querer, saiba que Deus tem o controle de todas as coisas e tudo colabora para o nosso bem. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E esse amor que Ele imputou no nosso espírito, e nós amamos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele predestinou para os seus filhos. Então, abençoado, saiba que Ele mesmo te escolheu desde antes da fundação do mundo, pagou um preço por você, te colocou para participar de um corpo de carne. Não ia ser agora que Ele iria te abandonar. Não seria agora que Ele deixaria qualquer coisa vir na sua vida. Não, Ele mesmo cuida de você e tudo que te vem não é uma coincidência, não é um acaso, um acidente. Não. Tudo que vem na nossa vida tem um propósito definido pelo próprio Deus. Às vezes colhemos coisas não muito boas porque plantamos coisas não muito boas, mas quando nós plantamos bem, sempre colhemos bem. E tudo debaixo de um propósito de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Nossa vida não é um acaso, nossa vida não é um acidente, não é isso? Eu estava conversando com uma abençoada até num tempo atrás, e ela estava me falando, porque eu nasci, a minha mãe não queria, e ela não se cuidou, meu pai me abandonou. E ela, abençoada, não fique assim não, porque isso aí não foi um acidente. Você nasceu, você está no corpo exato que Deus escolheu para você desde antes da fundação do mundo. Não existe acaso na nossa vida. Deus mesmo cuida de tudo. Seja bem-vindo, você que já está aí ao vivo nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, não é isso? Por você que ama essa palavra, você que tem nos ajudado aí a fazer a palavra correr e ser glorificada. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Meu nome é Neilton Cardoso, pertencemos aqui, fazemos parte da Igreja de Cristo em Graça, cujo pastor é Cristo. Veja bem, não existe um outro pastor na igreja, é Cristo mesmo, porque foi Ele que formou a igreja, foi Ele que comprou a igreja e comprou com seu próprio sangue. Vamos aqui hoje falar a respeito de alguns assuntos, não é isso? O assunto de hoje é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes eu gostaria de convidar você a compartilhar aí as mensagens para que outros alcancem também essa palavra. Eu sei que muitas das vezes aqui, ou quase todas as vezes, nós falamos coisas até repetidas, coisas que você talvez que já está em um tempo escutando o Evangelho, você já conhece, mas existe, abençoado, muitas pessoas, muitos filhos que nunca ouviram nem sequer que são abençoados. Olha que coisa tremenda, coisas que para nós são assuntos assim, que olha, já estão bem entendidos. Tem pessoas, irmãos nossos, que nem entendem que são filhos de Deus. Tem pessoas que acham até que podem perder a salvação e deixar de ser filho. Então por isso que nós estamos aqui sempre repetindo o mesmo, sempre falando o mesmo. E para isso, eu convido você a me ajudar a participar também. De que maneira? Compartilhando a mensagem aí nos seus grupos, no Facebook, onde você achar melhor, onde for possível para você. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva lá no nosso canal. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificada. Nós sempre falamos isso aqui. O nosso propósito aqui, meu e dos nossos irmãos aqui da Igreja Cristo em Graça, é só esse. É que a palavra corra e seja glorificada. Nós aqui não temos outro propósito, outra intenção de financeiro, por exemplo. Eu tenho visto muitos abençoados, infelizmente, até abençoados que pregam a graça, dizem que pregam a graça, mas fica bem claro a intenção dos abençoados. A nossa intenção aqui é que a palavra corra e seja glorificada. Então, abençoados, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e recebo que já a sua mente já está iluminada por Deus para você entender tudo que vai ouvir aqui e vai ser de acréscimo no seu conhecimento e no seu crescimento. O Evangelho diz que aqueles que entendem o Evangelho da graça vivem muito melhor aqui nesse reino. Não deixa de ser filho aquele que não entende, mas quem entende
tem uma vida melhor porque tem o conhecimento, sabe quem é o seu Pai. Tá bom? Então, abençoados, vamos aqui tratar desse assunto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma expressão muito usada aí pela religião, não é isso? Tenho certeza, se você fez parte ou da religião católica ou da religião chamada evangélica, você já ouviu essa expressão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pessoas são batizadas nas águas, não é isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também quando oram e quando terminam a oração, também usam essa mesma expressão. Mas o que nos interessa é, o Evangelho concorda com essa expressão? Será que isso está de acordo com o Evangelho da graça de Deus? Porque, veja bem, abençoados, nós usamos aí muitas expressões por anos e muitos anos e não estão de acordo com o Evangelho. Por exemplo, que a versão que a gente usa muito, eu recebo que você usava, não usa mais, Deus te abençoe. O Evangelho não diz que Deus vai te abençoar. O Evangelho diz que Deus já te abençoou. Então, são expressões que o Evangelho usa que não está de acordo com o Evangelho. E essa aqui é uma também que não está de acordo. Então você já entendeu que nós aqui vamos falar a respeito da Santa Trindade, não é isso? Chamada pela religião de Santa Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é muito usado aí pela religião. E tem aqui um respaldo bíblico, não é isso? Para essas coisas. Então vamos ler aqui em Lucas, vamos começar aqui no escritor Lucas, capítulo 3, o versículo 21 e o 22. Só esses dois versículos. Vamos ler assim, que diz assim, ó. Pega a sua Bíblia aí, pega um papel, pega uma caneta, vá anotando aí, para que você não seja enganado, abençoado. Para você conferir o que você está lendo e depois você compare. Não, isso mesmo é verdade, não, isso aqui não é. Tá bom, abençoado? Vamos fazer assim. Vamos ler então assim, ó. Diz assim, ó. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, olha, aqui é batismo nas águas. Era um costume lá, antes da cruz, no tempo de Jesus de Nazaré, todo o povo se batizar para o arrependimento. É isso aqui que Lucas está dizendo, que todo o povo se batizava. Sendo batizado também Jesus. Jesus de Nazaré se batizou nas águas. Isso aqui é bíblico, nós reconhecemos isso, porque isso realmente aconteceu. Ele mesmo disse, é necessário que se faça assim. Orando ele quem? Jesus, o céu se abriu. E o versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti, o filho amado, me tenho comprazido. Então, pessoal, esses dois versos aqui, fica bem, segundo essa leitura que nós fizemos aqui, que nós podemos ver que está formado a Trindade, não é isso? Pelo que nós lemos aqui, que Lucas escreveu, que você for acompanhar aqui direitinho, você vai ver que ficou formado aqui a Trindade, o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que estava lá no céu falando, o Filho que estava dentro ali do Rio Jordão se batizando e o Espírito Santo que apareceu lá em forma de uma pomba. Então, esse é o raciocínio que nós falamos aqui, é o raciocínio da igreja chamada católica, que eles pregam a Trindade, e também é copiada pelas igrejas chamadas evangélicas. Se você entrar numa igreja católica e falar sobre esse assunto, eles vão falar para você, não, isso é verdade, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso? E nas igrejas chamadas evangélicas, da mesma maneira, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu até conheci um lugar desse chamado igreja evangélica. Hoje eu entendo que não é igreja evangélica porque não prega o evangelho da graça. Se não prega o evangelho, não pode ser chamada de igreja evangélica. Eles pregam a lei de Moisés. Mas eu conheci um lugar desse que lá na parte de trás do salão tinha lá 3... Como é que poderia chamar? 3 cabanas, assim, 3 quartinhos separados. Uma escrito Pai, outra escrito Filho e outra escrito Espírito Santo, para que quando o membro ali que participava quisesse orar para um dos 3, ele ia em direção
daquela cabana. Se eu quisesse orar, fazer uma petição ao Pai, eu ia na cabana do Pai. Se eu quisesse a do Filho, ia do Filho, e do Espírito Santo da mesma maneira. Porque essas pessoas que traduziram a Bíblia fizeram aí uma grande confusão, botaram coisas que não são, lá do grego para aramaico, e até chegar aqui no português, abençoados, foi aí uma grande confusão. O que foi, olha só, veja bem, o que foi 3 manifestações de Deus, porque quando nós lemos aqui Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos falando de 3 manifestações de Deus. A religião, os tradutores, a Igreja Católica principalmente, transformou em 3 deuses. Isso que acontece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando você pergunta para alguém, me explica como é que são 3, se o Evangelho diz que só um, muitas das vezes eu recebi a seguinte resposta, e também dei essa resposta para muitos abençoados. Não, mas não se mete com isso não, que isso é mistério de Deus, e as coisas que não são para o homem, são coisas que são de Deus, e não interessa, não é importante você entender disso. Eu tinha um professor de escola dominical, que quando acontecia assim, um assunto muito complicado, muito difícil, ele costumava dizer por várias vezes, a igreja não está preparada para entender esse assunto. Olha que coisa tremenda. E esse assunto aqui de Pai, Filho e Espírito Santo era um desses assuntos que não havia uma explicação lógica. Por quê? O Evangelho não dá sustento para afirmar que são 3 deuses. A religião, veja bem, ela transformou muitas coisas. Ela transformou, por exemplo, o gafanhoto, que está lá em Malaquias 3,10, a religião transformou em demônio. Diz que o gafanhoto que ia cair lá sobre a plantação lá do povo de Israel foi transformado em um demônio que vai entrar na sua vida, que vai acabar com as suas finanças, vai atacar o seu armário de cozinha, se você não participar com dinheiro lá da igreja. Transformou gafanhoto em demônio. Obras da carne. Você sabe o que são obras da carne? Lá em Gálatas 5,19, diz que é prostituição, avareza, mentira. A religião transformou isso em pecado. Olha só, diz que um abençoado, por exemplo, um abençoado que comete um ato de adultério, diz que ele ou ela é um pecador. Não é abençoado, você é um adúltero. Se você se meter debaixo de uma obra de adultério, você é um adúltero, você não é um pecador. Por quê? Cristo aniquilou o pecado. Perdoou o seu pecado. Ou não perdoou? Se ele pagou a minha dívida, eu não tenho dívida. Agora eu tenho que me comportar bem, eu tenho que me comportar de acordo com o perdoado. Porque se eu não me comportar, tudo que eu planto, eu vou colher. A religião, ela transformou o dízimo, que era o alimento, não é isso? Lá no tempo lá de Jesus de Nazaré, no tempo da lei, o dízimo era pago em alimento. A religião, ela transformou isso em 10% do seu salário. Olha, em dinheiro. Coisas que a religião fez. Em lugar nenhum da Bíblia, diz que dízimo era dinheiro, mas dízimo era alimento. E da mesma forma, a religião, ela transformou um Deus único em 3, em uma trindade. O Evangelho, a Bíblia diz que Deus é um só, mas a religião com as suas segundas intenções, os homens maus e perversos, que o apóstolo Paulo disse que iriam entrar na igreja, transformaram Deus, que é único, em 3 deuses. Esse mistério, abençoado, que Deus é um só, esteve oculto por muito tempo. Muitos anos. Eu mesmo não sabia que Deus era um. Eu ensinava, eu pregava que Deus eram 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Evangelho, veja bem aqui, 1 Timóteo, vamos avançar aqui, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, olha o que ele disse. Esse era o mistério que estava oculto. Ele diz assim, e sem dúvida alguma, olha, Paulo falando, aquele que recebeu a revelação de Deus lá no paraíso. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E que mistério era esse que Paulo estava falando que era um grande mistério? Ele diz, aquele que se manifestou em carne, olha só, se manifestou, não é que ele era carne. Ele se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo e recebido acima da glória. Aquele que se manifestou em carne. E de quem que ele estava falando? Hebreus capítulo 2, vamos aqui avançar para que você entenda. Vá anotando aí, vai conferindo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. E visto como os filhos de Deus, participam de carne e sangue, também ele quem? Deus, porque está falando dos filhos de Deus, Deus participou. Olha, pessoal, veja o que é que você está lendo. Participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Carne e sangue. Da mesma forma que os filhos participam, quando nasce um corpo de carne, Deus coloca ali dentro um filho dele, ele mesmo também, um certo dia, participou de carne e sangue. Deus mesmo se manifestou em carne, Deus que é Espírito. Deus é Espírito, veja bem, 2 Coríntios 3,17 diz que Deus é o Espírito, mas um dia ele se manifestou no corpo de carne para que fosse visto. E os homens logo estão tratados de chamá-lo de Filho de Deus, aquele corpo que aparecia ali. Por que ele era chamado de Filho de Deus? Porque aquele corpo foi gerado dentro do ventre de uma mulher. Como é que se chama um corpo que é gerado no ventre de uma mulher e depois de 9 meses é parido? Filho. Não poderia chamar ele de pai, teria que ser chamado de filho, mas aquela manifestação, mas aquele que estava ali dentro, diz o apóstolo Paulo escrevendo a 1 Timóteo 3,16, que era o próprio Deus que estava ali dentro. Não era filho, era o pai. Maria gerou o corpo que estava o próprio pai ali dentro. Deus se manifestou em carne, Deus que é o Espírito. Efésios, vamos aqui Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, um verso bem conhecido, verso 6, diz assim, ó, um só Deus, diz o apóstolo Paulo, um só Deus e Pai de todos. Quantos deuses? Quantos deuses está dizendo aqui o apóstolo Paulo? Um só Deus. Paulo não diz 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, o qual é sobre todos. Deus é sobre todos e por todos e em todos. Não existe 3 deuses. Existe um Deus que se manifestou 3 vezes. Se manifestou em carne, que foi Jesus de Nazaré, e se manifestou também em Espírito, Espírito chamado de Espírito Santo. O Evangelho, veja bem, Deus é um só. O Evangelho não mostra 3 deuses, apenas um. Não existe 3 deuses, existe apenas um Deus. Existe, ou seja, pessoal, olha só, eu leio a Bíblia desde que praticamente eu nasci, porque as minhas 3 primeiras professoras que me ensinaram a ler eram professoras de escola dominical também, todas 3. Então imagina você o que foi que elas me ensinaram a ler. Coisas da Bíblia. Então eu leio coisas da Bíblia desde praticamente que eu nasci. E eu sei que existem na Bíblia textos que podem até dar a entender que existem 3 deuses. Tem texto na Bíblia que parece, se você for ler assim, igual esse que nós lemos aqui, dá a impressão, dá um entendimento que existem 3 deuses. O problema que nós falamos aqui no começo são as traduções erradas e tendenciosas, homens maus e perversos que querem corromper a Igreja de Cristo, querem corromper o que foi escrito. Mas veja bem, uma coisa muito séria, que nós gostamos aqui de deixar bem claro, talvez você esteja aí nos conhecendo aqui há pouco tempo, deixa eu te falar uma coisa muito séria. A nossa doutrina, nós que falamos da graça de Deus, nós que imitamos o Evangelho de Paulo, a nossa doutrina não é bíblica. Não, ela está na Bíblia. A doutrina que nós pregamos está na Bíblia, mas a nossa doutrina é evangélica. Nós pregamos a doutrina evangélica. Romanos, olha só, volte aqui a Romanos, no capítulo 2, no verso 16, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. No dia, veja bem, no dia em que Deus, o próprio Deus, há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o quê? A Bíblia.
Segundo Moisés? Segundo Abraão? Segundo Isaac? Não. Segundo o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. E qual foi o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo? O evangelho da incircuncisão. Deus pegou Paulo lá, levou no paraíso e explicou para ele o que era o evangelho, os mistérios que estavam ocultos. Foi explicado ao apóstolo Paulo. É segundo esse evangelho que Deus julga a igreja. Por que nós falamos? Somos abençoados. Porque está escrito no evangelho que Deus já nos abençoou. Por que nós falamos que o diabo já foi destruído? Porque está escrito no evangelho que Cristo na cruz aniquilou a lei de Moisés, aniquilou o pecado, aniquilou o diabo. Tudo foi aniquilado na cruz do Calvário. É por isso que nós falamos que Deus julga os nossos segredos, as nossas intenções, de acordo com o evangelho da graça de Deus. Por mais de 2000 anos, a religião julga segundo a Bíblia. Olha, por quê? Olha só, segundo a lei de Moisés, não é isso? Por quê que quando você entrou numa igreja chamada evangélica, a primeira coisa que falaram para você que você era um pecador? Não, você é um pecador, você tem que se arrepender. Por quê? A Bíblia, tira aqui o evangelho, as 14 cartas do apóstolo Paulo. Toda a Bíblia diz que você tem pecado. Diz que você precisa se arrepender. Diz que você tem que levantar a mão, tem que aceitar Jesus, porque eles tiraram da Bíblia essa ideia. Mas a nossa doutrina, abençoado, não é da Bíblia. A nossa doutrina é do Evangelho, que diz que Cristo, o próprio Deus manifestado em carne, o único Deus, quitou o pecado. Hebreus 9, 26 diz que um dia, com uma só oferta, ele aniquilou tudo que era chamado de pecado. Se ele aniquilou, se ele acabou, como é que eu tenho pecado? Como é que a igreja de Cristo vai ter pecado? É isso, abençoado, é isso. Julgando segundo o Evangelho. Você não pode julgar segundo a Bíblia, senão você vai pensar até que são 3 deuses. São um Deus com 3 cabeças. Ou então, como disse lá, eu aprendi com um amigo meu, quando ele falava a respeito desse assunto, ele falava que a religião ensina assim, que Deus, o Pai, é aquele velhinho, né, bem gagá, né, já tremendo todo assim, sentado lá no trono branco. O filho, um garotão saradão, olhos azuis, cabelo assim, né, com a mão furada, as 2 mãos furadas. E o Espírito Santo fica pousado ali, né, aquela pomba bonita, toda branquinha. Não é isso, abençoado. O Evangelho não dá respaldo para nada disso. O Evangelho diz que Deus é o único. Deus é um só. O único Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É o que diz a religião. Mas nós falamos aqui que em nome do Deus único, aquele que fez todas as coisas, aquele que habita no nosso espírito, aquele que está aqui no teu espírito, quem habita contigo é o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, o único Deus. E veja bem, o próprio Deus disse a Moisés que ele era um só. Olha só, vamos ler aqui, Êxodo capítulo 3, volte lá atrás, olha que coisa, onde nós vamos, lá em Moisés 3, o versículo, é o versículo 14. Ele disse assim, e disse Deus, olha, veja o que foi que Deus, o próprio Deus, já disse lá a Moisés, eu sou o que sou. Veja que ele não disse, ele não falou que nós somos, porque se fossem 3, ele diria, nós somos. Não, ele disse, eu sou, falando aqui no singular, um só Deus, que é sobre todos abençoados. Nós, abençoados, veja bem, o próprio Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Não disse nós somos, dando a entender mais de um Deus. Nunca. Nem o próprio Deus disse isso lá no tempo da lei, antes, em qualquer época. Ele nunca deu a entender que eram 3. Não, apenas um. Essa história de 3 é coisa da religião. Gênesis, olha só, Gênesis, isso aqui um abençoado me mostrou, né? E ele falou, olha só o que diz aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler aqui, né? Vamos ler. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi que criou? Deus, o único Deus. E no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e aqui ele me mostrou. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, como é que você diz que
Não existe o Espírito de Deus, e se aqui diz que ele se movia sobre a face das águas. Abençoado, o que se movia sobre a face das águas era o Espírito de Deus, era Deus mesmo, era a vontade de Deus, era o querer de Deus. Quando fala Espírito de Deus, está falando da vontade de Deus. Porque Deus, ele não tem a quem pedir opinião. Deus não tem a quem perguntar, não, será que está bom? Tem um versículo, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele disse que, olha, não tendo por quem jurar, por quem foi que Deus jurou? Por ele mesmo. Porque se fossem 3, então, vou jurar pelo meu filho, eu vou jurar pelo Espírito Santo. Não, ele jurou por ele mesmo, porque ele é um só. Deus é um, Deus é único. Olha só, vamos aqui avançar mais um pouco nesse assunto. Vamos aqui ao livro histórico de João. E veja bem, João não é evangelho. João é um livro histórico que conta a história de Jesus de Nazaré, que é uma história verdadeira, mas não é evangelho. Por que não é evangelho? Só para dar uma refrescada. Por que não é evangelho? Porque está antes da cruz. Porque para ser evangelho, aquele que escreveu, o autor aqui, teria que estar morto. O testador teria que morrer. E ali Jesus de Nazaré estava vivo. Então o testamento não tem validade se o testador está vivo. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15 e versículo 16. Então vamos ler aqui, ó, João capítulo 14, no versículo, deixa eu achar aqui, procure na sua Bíblia também, João 14, o versículo é o 6. 6 diz assim, ó, disse-lhe Jesus, palavras de Jesus de Nazaré, Deus mesmo participando de um corpo de carne. Ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai. Não, ele diz, ninguém vem. Por quê? Ele era o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele mesmo. Versículo 7. Se vós me conhecesses a mim, olha só, se a religião conhecesse quem é Deus, não falaria 3 deuses, falaria um Deus só. Se vós conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E o versículo 8 diz assim, ó, disse-lhe Felipe, olha que classe de pergunta fez Felipe, é a mesma coisa da religião. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Que pergunta, não é isso? É o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco. Quem é que estava ali com Felipe? O Pai. Ele falou, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Felipe? Deus está há tanto tempo e a religião não conhece a Deus. Quem vê a mim, quem vê a Jesus de Nazaré, também viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. E o versículo 10, não creres tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Uma coisa só, uma pessoa só? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. O próprio Deus estava ali. Ninguém vem ao Pai porque ele mesmo era o Pai. Ele era o Pai que estava ali, o Espírito estava ali. Agora, se a religião, veja bem, se a religião conhecesse quem foi Jesus de Nazaré, ô abençoado, olha, eu recebo a nossa oração, o nosso trabalho aqui e convido você a participar conosco para que a religião saiba quem foi Jesus de Nazaré. Saiba que dentro daquele corpo, quem estava ali era o próprio Deus. Por fora foi um vestido que cobriu o Espírito que estava ali, que era o próprio Deus. Não estaria assim ensinando sobre 3 deuses. Se a religião entendesse que ali foi a participação de Deus em carne, não estaria ensinando, não estaria enganando o mundo por mais de 2000 anos, dizendo que são 3 deuses. Não, apenas um Deus. Só há um Deus. Não existem 3, existe apenas um. Agora, Jesus de Nazaré, o problema todo de Jesus de Nazaré, que ele falou muitas coisas, como ele falou aqui para Felipe, né? Como você me pergunta, mostra o Pai. O problema é que ele não pôde explicar o que ele falava. Ele falou muitas coisas, ele chegou até a dizer, olha, ainda tenho mais para falar, mas ele não poderia explicar. João capítulo 16, no versículo 13, olha o que ele diz. Mas quando... a respeito da explicação de tudo que ele falou. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
Qual é o Espírito da verdade? Ele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. A religião, ela diz que esse Espírito aqui da verdade, eu digo a religião, abençoado, porque eu também participei, eu também falava, né? Diz que esse Espírito é o próprio Deus, é o Espírito Santo que vem, não é isso? Olha o que diz aqui. Porque esse tal Espírito da verdade não falará de si mesmo. Então tu já entendeu que não está falando de Deus. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos guiará no que há de vir. Olha, quem pode, veja bem, quem pode falar alguma coisa para ensinar a Deus? Porque diz aqui que falará tudo que tiver ouvido. Como é que alguém vai falar alguma coisa para Deus, para depois Deus repetir? Não existe esse tal. Está falando, abençoado, Jesus de Nazaré que estava falando, é de um Espírito que viria, estaria na boca de Paulo. O Espírito da verdade, a revelação dada ao apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 2, avança aqui a Colossenses. Eu sei que a religião não concorda com isso, porque os homens maus e perversos, eles mesmos querem ter as revelações. Eles mesmos querem dizer, não, esta noite eu estava orando e Deus me revelou que alguma coisa vai acontecer. Olha o que diz aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Versículo 8, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente, olha só, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Todo Deus estava ali em Jesus de Nazaré. A religião não quer entender que o apóstolo Paulo foi aquele que recebeu essa revelação, porque querem eles mesmos colocarem para eles a responsabilidade de trazer revelações. Infelizmente, nós temos visto aí, ouvido muitos abençoados, até que se dizem graça, para a tristeza assim minha, que tem revelação. Eu ouvi um abençoado falando que orou a noite toda. No outro dia de manhã, o Senhor revelou que ele era um abençoado. Oh, abençoado! Por favor, não é isso? Isso foi revelado ao apóstolo Paulo. E outras coisas estão querendo explicar, revelar o que Deus já revelou ao apóstolo Paulo. Toda a divindade estava ali. Deus mesmo, o único Deus. Não existe, veja bem, não existe três deuses. Outra passagem aqui que deixa isso aqui bem claro. Paulo escrevendo a Corinto, ele diz, Deus estava em Cristo. 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Só que a primeira parte ele diz assim, ó, isto é, Deus, falando do único Deus, estava em Cristo. Para estar em, tem que estar dentro. Isso, em não é do lado de fora, não é na frente, não é atrás, né? É dentro, diz aqui, ó, versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mas o que nós estamos aqui dizendo é que Deus estava dentro de Jesus de Nazaré, quando estava morrendo ali na cruz. O próprio Deus estava ali, o trono estava vazio, não tinha ninguém lá. O próprio Deus estava ali com ele, porque era o próprio Deus que participou de carne e sangue. Olha, abençoados, deixa aqui te falar que, sério, nosso tempo aqui já está terminando. Não há nenhuma evidência escrita no Evangelho que possa garantir a existência de três deuses da Trindade. Não existe uma evidência, não existe um versículo que Paulo, o apóstolo da graça, aquele que recebeu a revelação, falando que possa haver três deuses. Não, um só Deus. Um só Deus. E lembrando aqui para você, o que nós temos falado aqui sempre, Evangelho vai de Romanos até Hebreus. Por favor, não vá procurar evidências lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai até encontrar versículos que possam até te fazer pensar que realmente existam três deuses. Mas quando nós falamos aqui de Evangelho, estamos falando do mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Não é isso? Marcos, Mateus, Lucas e João não é
não é evangelho. Não falamos nem lá dos apóstolos, porque lá mesmo não existe essa comparação, não existe nada que possa falar sobre isso. Colossenses, só para ficar aqui registrado que o mistério foi dado ao apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27, diz assim, ó, versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, desde antes de começar qualquer coisa, esse mistério já estava oculto, não foi revelado a ninguém, em todas as gerações, todas. Lá os homens lá mais sábios do passado, Salomão, Daniel, os grandes profetas, Davi, Abraão, ninguém teve essa revelação. Que em todos os séculos, em todas as gerações. E que agora ao apóstolo Paulo, quando ele foi levado lá no paraíso, agora foi manifestado a seus santos. Foi manifestado à igreja de Cristo. E o versículo 27, aos quais Deus quis, olha, porque tem abençoados, infelizmente nós temos que falar que são pessoas que nos chegam, que dizem assim, olha, vocês pensam que são melhores do que os outros, vocês que sabem mais, que são mais inteligentes. Não é isso, abençoado. Nós não temos isso, como nenhuma glória nossa. Tem um abençoado que disse assim para mim, você pensa que é muito sabichão? Não é isso, abençoado. A questão é que está escrito aqui ó, no versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo dentro, Cristo em vós, esperança da glória. Deus iluminou os olhos do nosso entendimento e nós entendemos. Ó, isso aí não tem nada a ver em ser filho e não ser filho, porque o abençoado pode passar aqui 100 anos nesse reino sem entender uma vírgula do evangelho, mas saindo desse corpo, ele tem que voltar para o Pai, porque ele é um filho de Deus, não importa as obras dele, não importa o que ele faça. Se é um filho, está escrito, ele foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo e vai ter que voltar para o Pai, porque é um decreto de Deus. E as minhas mais obras não podem mudar o decreto de Deus, abençoado. Se Deus disse que eu sou um filho, passe o que passe, aconteça o que aconteça, vou colher tudo que eu plantar, mas nunca irei deixar de ser filho. E você nunca irá deixar de ser um filho, porque isso é um decreto de Deus. Um mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Um único Deus. Só há um Deus. Para a religião, veja bem, para a religião, todo o sistema religioso, principalmente os evangélicos, o evangelho continua um mistério. Se você chega dentro de um lugar desses aí, olha, você é um abençoado. Teve um abençoado que quis até me bater, ele ficou aborrecido comigo. Eu disse para ele estava passando uma situação na carne bem complicada, dessas que de vez em quando nós passamos, e ele ficou chateado comigo. Como é que você diz que eu sou abençoado? Não tenho um centavo no bolso, desempregado, e a mulher está doente, a sogra veio morar comigo, tudo de ruim aconteceu com o abençoado. E eu disse, não, calma, pai, você é o abençoado. Sim, porque está escrito aqui o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Isso é uma posição nossa no Espírito. Nosso Espírito, nós que somos Espíritos, somos abençoados com todas as bênçãos. Agora, as situações da carne, elas vêm, elas vão, e nós não andamos pela situação da carne. Nós andamos por fé, pelo nosso Espírito, pelo que está escrito. O que nós plantamos, nós colhemos. Hoje eu estou colhendo aqui uma situação que eu plantei antes. Se eu plantar bem, hoje, amanhã eu vou colher bem. Mas se hoje eu plantar mal, o que eu vou colher amanhã? Vou colher mal. Isso é para todos os filhos, abençoados. Todos os filhos. Só há um Deus, não são 3 deuses. Só existe um Deus. E veja bem, abençoado, a religião está aí toda perdida porque não conhece esse mistério. Por isso que eles dizem que há 3 deuses. Se você for falar com os nossos irmãos aí, 3 deuses e acabou, porque eles não conhecem o Evangelho da Graça de Deus. Olha, a questão aqui, a questão do Filho de Deus, para o Filho viver bem, entender bem as coisas, conhecer o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Não adianta você jejuar o mês todo, não adianta você ir para o monte, não adianta você tirar uma onda de santidade, de santarrão, né? Usar aquelas roupas toda grandona assim, não andar assim todo igual um robô. Não adianta. Se você não conhecer o que foi revelado ao apóstolo Paulo,
Pessoal, você vai passar aqui nessa vida sofrendo. Você não vai entender nada de evangelho, você não vai entender quem é Deus, não vai saber da onde você veio, muito menos o que você está fazendo aqui, e menos ainda para onde você vai. Porque quem não conhece esse mistério, além de não conhecer Deus, não tem certeza da salvação. É comum, né, os abençoados. E pensa aí, o que vai acontecer depois? Estou me esforçando, não sei, né? Deus é que sabe, está na mão de Deus, porque não conhece o Evangelho da graça de Deus. Nós que conhecemos o Evangelho, que nossos olhos foram iluminados, que Deus iluminou, nós temos convicção, 100%, porque não dependeu de nós, dependeu de Deus. Quando sairmos desse corpo aqui, vamos voltar diretamente para o Pai, só. No estalar de dedo, no abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo lá os Tessalonicenses, que no abrir e fechar de olhos estaremos com ele. Por quê? O preço da passagem foi ele que pagou, abençoado. Não fui eu, não foi você, eu não tenho que fazer nada, e se eu fizer só vai piorar as coisas, só vai me fazer carregar um peso que não é meu, obras da lei de Moisés. Você não tem que fazer nada dessas coisas, você tem que se comportar, se bonitinho, porque você é um filho. Há um Deus que habita no teu espírito, aquele que se uniu ao Senhor, um só espírito com o Senhor, diz o apóstolo Paulo. E é desse Deus que nós falamos, não de três. Não existe três deuses dentro de você. Existe apenas um, o único Deus que fez todas as coisas. Isaías 42, versículo 8, é o nosso último verso. Isaías 42, versículo 8, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor. Olha que, mais uma vez aqui, ele usa aqui o artigo o, um artigo definido que de único, o Senhor, não vários, não três, o Senhor, único. Este é o meu nome. Qual o nome? O Senhor, único, um só. A minha glória, diz o Evangelho, diz lá o Deus através de Isaías, a minha glória, a glória de Deus, a outro não darei. Diz lá, Deus mesmo falou através lá do profeta Isaías, diz que a minha glória, diz Deus, não darei, nem o meu louvor a outro não darei. Por que nós estamos lendo esse verso? Porque a religião, olha, por mais bonito que pareça, né, por mais santidade que isso tenha aparência, coisa linda, maravilhosa, infelizmente a religião, ela divide a honra de Deus, do único Deus, com um suposto filho. Ela divide a honra de Deus com o suposto Espírito Santo. Não, porque temos que honrar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, abençoado. Deus foi bem claro lá em Isaías. A minha honra a outro não darei. Não, Jesus de Nazaré, ele foi muito importante para nós. Mas passou, acabou. Nós pertencemos ao único Deus que é Espírito e que habita aqui, ó, no nosso Espírito. Vamos repetir. Aquele que se une ao Senhor, só Espírito com ele. Não existe três deuses. Deus é único. Isso parece uma coisa simples, mas não é, abençoado. É bem complicado para os abençoados que não têm os olhos do entendimento iluminados. Eu recebo que você tenha entendido, que você tenha compreendido que você é um só, com um só Deus. Que dentro aqui no nosso espírito existe um Deus que se uniu ao nosso espírito, que também é um espírito só. Não existe três deuses, não. É Deus, o Pai, é esse que está lá, não, Espírito Santo, é tudo uma coisa só. Deus, só existe isso, Deus e mais nada, que é sobre todos, em todos, e fez tudo por todos, que são os seus filhos. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que já é hoje a sua melhor noite, e que o único Deus, esse que habita em você, já tem iluminado os olhos do teu entendimento, e você já tem entendido que ele, sendo único, também se fez um com o seu espírito. E que amanhã, aquela situação que você tem que resolver, aquela situação que você tem que fazer, ele mesmo já foi lá, já resolveu, e está esperando você chegar lá para ver o resultado que vai ser o melhor para você. Eu não sei o que é, eu não sei de que maneira, mas não se assuste, que o próprio Deus, Deus mesmo, já foi até lá e já resolveu tudo para você. Abençoados com todas as bênçãos. A melhor noite. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. E te convido mais uma vez a compartilhar a mensagem para que essa palavra alcance a outros abençoados. E ao ouvir,
a palavra do nosso Pai, os olhos do entendimento sejam iluminados e também sejam livres dessa mentira chamada religião que está dominando o mundo por tanto tempo. Mas essa mentira, ela vai ser retirada. Ela vai acabar quando a palavra da graça de Deus chegar a todos os filhos. Eu recebo que já chegou. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite.